Olá a todas e todos. Está no ar mais um episódio do podcast Conversar. Eu sou o Caio Zanin Vieira e tenho aqui na minha frente o principal personagem desse podcast, que é o professor José Márcio Rego. O principal é a doutora. É verdade. No geral, ele. Mas hoje nós temos a honra de contar aqui com a professora Leve de Galmedeiros e também com o co-host Robson Adami, professor Robson, que vai nos ajudar aqui a travar esse papo. Professora, é uma honra recebê-la aqui e a gente queria começar pedindo para você fazer uma breve reconstrução da sua vida, da sua trajetória acadêmica, profissional, para que depois a gente possa passar para os outros assuntos. Muito obrigado. Caio, obrigada pelo convite, professor José Márcio, uma honra estar aqui. A honra é nossa. Conversar com vocês sobre o Brasil, sobre a economia, sobre, enfim, temas tão interessantes que rodam aqui no podcast. Adami, obrigada por estar conosco. Bom, falar um pouco de mim é difícil, né? Uma biografia própria, mas eu sou doutora e mestre em Direito Econômico na Faculdade de Direito da USP. Fiz a minha graduação lá também, e sou advogada, e desde da graduação eu estou envolvida com temas do direito econômico, né? Desde a iniciação científica que eu fiz sob a orientação do professor Gilberto Bercovici, também o mestrado e o doutorado foram orientados por ele, então ele é um grande assim, intelectual, mentor e alguém que eu respeito e admiro muito, e marcou muito a minha trajetória até aqui. Ele te orientou na graduação, no mestrado e no doutorado. Sim, sempre junto e sempre abrindo aqueles horizontes infindáveis de bibliografia, um grau de pesquisa, de dedicação inacreditável, assim, o quanto ele trabalha, o quanto ele produz, e é uma inspiração para mim, né? Então acho que muito do que eu tive coragem de me aprofundar na tese e no mestrado foi pelos trabalhos que eu lia dele, falava, nossa, se ele fez, eu consigo fazer parecido, no sentido do método ser muito profundo, né? Porque analisar economia e direito ao mesmo tempo é um desafio muito grande, né? Você não perder de vista a realidade, mas trabalhar com a forma jurídica para transformar essa realidade. Então, fui moldada aí na esteira desses intelectuais de direito econômico, professor Fábio Conder Comparato, professor Eros Grau, o próprio Geraldo Vidigal, que está aqui na capa do livro. Falaremos sobre ele. Que foi professor da faculdade também. Enfim, são inspirações aí para a minha trajetória. E o professor Gilberto certamente é uma das principais. E aí eu também alio, desde sempre, a prática com a teoria, né? Então, eu sou advogada, desde o segundo ano da faculdade, fiz estágio, já fui para o direito tributário, já estudei com bastante tempo, trabalhei com financiamento bancário, financiamento corporativo. Depois eu fui para os grandes contenciosos estratégicos, empresariais. E depois passei uns bons anos lecionando também, né? Dei matérias de direito empresarial, direito da inovação tecnológica, direito e desenvolvimento e direito econômico na Faculdade de Direito do Mackenzie, né? E recentemente eu terminei a minha tese de doutorado, que em breve deve sair em livro, e hoje estou com uma advocacia também em direito econômico e levando a academia em paralelo, né? Esse grande desafio nosso que é não perder de vista a teoria, a utopia e manter a prática atuante. Essa é a minha grande síntese. Excelente. Professor José Márcio, um prazer enorme estar prazer aqui. Nosso. Caro Caio, doutor Caio, prazer. Caro amigo que estamos juntos em pós-graduação, professora Leia, um prazer enorme reencontrá-la aqui, eu que acompanho há um bom tempo o seu trabalho e tenho uma profunda admiração. Fico muito feliz com esse convite e estamos aqui para esse bom debate. Professora Leia, eu me recordo da sua dissertação de mestrado sobre o BNDES, um trabalho de referência já no direito econômico, presente não só no ponto de vista da teoria, mas até em jurisprudências, né, sendo citados em julgados, assim, muito bacana. Como foi essa transição, assim, para estudar, tendo o objeto como BNDES, migrando para a soberania
alimentar como tese de doutoramento. Como é que foi essa transição assim, de estudos e objetos de pesquisa? Eu acho que é uma complementação, na verdade, porque eu queria estudar o BNDES porque eu queria estudar o Brasil, né? Estudar o desenvolvimento brasileiro, entender quais são os instrumentos que permitem superar a condição periférica que o Brasil se encontra em termos tecnológicos, em termos de soberania econômica, em termos de desigualdade social. E o BNDES foi um grande instrumento para promover isso. E por isso me encanta assim, essa instituição e acabei mergulhando. Foi assim, uma viagem incrível, um mestrado sobre esse tema. Tive a honra de ir até lá, até o BNDES, estudar os arquivos, ler todos os relatórios do banco, desde a sua criação até 2010. Eu consegui ler ali, foi uma experiência incrível. Terminando o mestrado, eu continuo querendo entender o Brasil e querendo servir, né? Querendo ser útil de alguma forma. E aí eu fui entender soberania alimentar justamente porque é um dos grandes paradoxos do Brasil, a questão da fome, fome que Josué de Castro já identificou lá atrás, né? A fome crônica ou não, uma fome que pode estar visível ou não, mas que continua existindo, apesar da alteração ao longo dos anos das políticas relacionadas a isso. E essa fome convive com a potência agrícola e os recordes de exportação de alimentos que o Brasil vem batendo nos últimos anos, e sempre foi, né, uma potência agrícola. Então, eu queria entender isso, entender quais são primeiro, qual o diagnóstico, onde a gente se encontra no sistema mundo dentro desse cenário, como a gente chegou até aqui, né, com a trajetória histórica estrutural que trouxe a gente até esse ponto, e quais são os instrumentos para remodelar esse sistema para que a gente tenha justamente soberania alimentar e a gente tenha uma coerência entre o lugar de potência que alimenta o mundo e uma adequação e atendimento às necessidades essenciais da nossa população. Então, eu vejo mais como uma continuidade do que como uma transição, sabe? Mais que uma complementaridade entre temas que, na verdade, são entender e trabalhar para transformar o Brasil. Essa é a minha ideia, minha meta. Muito boa. Professora, o professor Alessandro teve aqui recentemente, né? E nós falamos sobre os livros dele, só que ficou faltando falar com maior detalhe, né, desse livro aqui que você organizou, né, junto com ele, que são os documentos oficiais aqui, né, chamado O Assassinato de JK pela Ditadura Militar. Teria como falar um pouco mais dos bastidores desse livro, o que te motivou a organizar esses documentos? Aliás, quero aproveitar e chamar a atenção que você dedica o seu trabalho sobre o BNDES também ao JK, né? Juscelino. E tem um anexo Sim. sobre o JK. Então, quer dizer, está patente a tua admiração pelo JK. Todos nós aqui também somos fãs do grande personagem, então era importante essa. Muito boa a sua pergunta. Essa observação acho que foi a mais atenta que eu recebi desde que esses livros foram lançados em conjunto, professor, porque costumo falar que esse anexo, ele é um tesouro que eu encontrei, porque tive essa honra, chama Compromisso com a Democracia, esse documento. E ele foi encontrado na biblioteca pessoal do coronel Afonso Eliodoro dos Santos, que foi assessor pessoal do Juscelino desde a prefeitura de Belo Horizonte até a morte do Juscelino. Ele foi um fiel escudeiro, assim. E se você olhar a cópia, assim, a fotocópia que a gente tirou, tem a assinatura dele aqui, Coronel Afonso, em todas as páginas, quase. E a gente, entrevistando o Coronel Afonso, e as coisas estão totalmente conectadas, você tem razão, ele contou um pouco da história desse documento, que depois eu fui descobrir como ele é importante para a história do nosso país. Então, eu falo que, se você não lê o livro, não tem problema nenhum. Assim, a tese, a minha dissertação, não importa. Se você só olhar para esse documento, ele já valeu. Que maravilha. Tudo que eu vivia, que eu trabalhei para sair. Por quê?
justamente a estudo sobre BNDES é um estudo sobre o Brasil. Estudando o BNDES, eu não poderia deixar de estudar os planos econômicos, porque essa instituição, ela só existe e ela opera necessariamente a execução e o financiamento de planos de desenvolvimento desde a sua criação, né? Desde lá de Estado no governo Vargas, para criar uma economia nacional soberana que promove a sua indústria e que cria infraestrutura para alterar o patamar da nossa complexidade econômica. E esses planos econômicos vão em paralelo com o BNDES evoluindo, né? E ao estudar os planos econômicos, desde o plano de reequipamento lá do Vargas até, enfim, os anos 90, que foi uma política de não planejamento, né? E, enfim, que veio depois, você vê um ápice nessa história toda. O ponto alto do planejamento do desenvolvimento brasileiro e desenvolvimento... Eu falo no sentido furtadiano, tá aqui tudo muito bem construído no sentido de que o Furtado, ele deu o nosso caminho, né? Ele deu o nosso Celso Furtado, economista brasileiro, que, assim, para nós é tranquilo falar sobre isso, mas para o público em geral ainda, às vezes, não escutou, né? Celso Furtado é o diagnóstico essencial do Brasil, que é o mote que permite a gente ler o que é desenvolvimento. Então, os planos de desenvolvimento no Brasil, que começaram na década de 30, tiveram o seu ápice com o Plano de Metas. O Plano de Metas foi o grande projeto de desenvolvimento que foi, de fato, colocado em prática, né? Porque o que veio depois, que foi o Plano Trienal, que era uma outra etapa, não veio a ser concretizado. E o Plano de Metas tirou o Brasil de uma condição de país rural, de país agrário, e colocou a gente no patamar de país industrializado, com todos as vantagens e desvantagens que isso traz. A gente sabe que a industrialização com o subdesenvolvimento gera desequilíbrios novos que a gente tem que lidar, então todas as questões ligadas à inflação e à escassez de capitais e tudo mais, por isso que o BNDES era tão importante nesse momento. Então, eu descobri o Plano de Metas e eu fiquei absolutamente encantada, né? O professor Bresser tem um texto sobre Juscelino em que ele fala, não lembro o título do texto, mas é assim, ele junta a importância da personalidade do Juscelino, do quanto JK promoveu e vibrou a esperança do Brasil em simultâneo a um plano de desenvolvimento absolutamente tecnicamente embasado, economicamente realizado, né? Então, metas que foram controladas, que foram, de fato, executadas e que trouxeram repercussão posterior, né? Então, o professor Bresser é um dos que escreveu sobre isso. E, então, eu cheguei no Juscelino por esse caminho, né? O quanto o Brasil, de fato, chegou a um patamar planetário aí que pode-se dizer que era um exemplo de desenvolvimento, que ameaçou, inclusive, países aqui, Estados Unidos, por exemplo, que chegou a reagir a isso, né? Então, essa conexão entre a minha pesquisa do mestrado e o JK, ela aconteceu por esse caminho. E, por outro lado, não por acaso, mas em simultâneo a essa pesquisa acadêmica, eu tive contato em 2013 com relatório da Comissão Municipal da Verdade da cidade de São Paulo, que foi lançado em 2013, e eu olhei aquilo e vi que o processo a morte do Juscelino, primeiro que não estava bem esclarecida, segundo que ela tinha sido manipulada, os documentos a respeito daquilo tinham sido manipulados. Eu sou advogada de contenciosos empresariais que demandam perícia técnica, muita prova. Trabalhei muito com regulação de sinistros de grandes seguros, então falsear documentos, falsear inquéritos policiais e perícias, uma coisa que dá para identificar quando você tem um pouco de traquejo. E aí eu olhei aquele inquérito, olhei o processo todo e falei, isso aqui não tá certo, alguma coisa tá errada aqui. E comecei a pesquisar e simultaneamente, assim, aquele relatório da cidade de São Paulo, da Comissão da Verdade Municipal da cidade de São Paulo, afirmava que JK teria sido assassinado. E aquilo me deixou muito
fascinada, você precisa entender esse negócio, né? Junto com a pesquisa do mestrado, era uma coisa que eu precisava aprofundar. E aí eu fui justamente entrevistar o Coronel Afonso Eliodoro, estava vivo à época. Eu fui entrevistar o Carlos Murilo, que é primo de JK. Na época eles tinham algo em torno de 90, mais de 90 anos, né? Isso é 2013. Fomos a Brasília, conversamos com eles. E a Comissão Nacional da Verdade estava em pleno funcionamento. E por conta do fato de ser um presidente da República, e haverem testemunhas daqueles fatos de então, né? O Coronel Afonso falou abertamente, eu tenho os registros disso. JK foi assassinado. JK foi assassinado e deram cara de acidente para aquilo. E depois tem aquele episódio do militar chileno escrevendo, que você mesmo divulga, escrevendo para o Figueiredo, não é isso? E a morte do embaixador lá nos Estados Unidos, né? A coisa toda que você explora num... Toda a Operação Condor ligada com essa... Tem uma correspondência do general Contreras para o então general Figueiredo, do SNI, confirmando que existia um plano para lidar com lideranças que poderiam trazer instabilidade, tendo em vista, enfim, o plano que já existia, né? Era como se com um aceite daquele plano que tinha sido proposto no âmbito desse concerto entre serviços secretos, né? A DINA, que era o Serviço Secreto Chileno, com o SNI, que na época era liderada pelo Figueiredo. E aí, isso é 75, e no ano de 76, Carlos Lacerda, que era um opositor ao regime, Orlando Letelier, o político chileno, e o JK, o Jango também, faleceram em condições que não teriam sido esclarecidas até então, né? Isso é um dos eixos de investigação que veio a acontecer. Então, a partir do momento que eu tinha conversado com testemunhas históricas, e a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela sempre facultou a qualquer cidadão levar provas e levar depoimentos, eu escrevi uma carta à CNV, ao presidente da CNV, pedindo para que eles fossem recebidos como testemunhas. Só que eu recebi um retorno que eu não imaginava, que era, não, esse assunto a gente já tem um laudo lá no site, valha-se dos documentos que estão no site. E o que a Comissão Nacional da Verdade fez foi repetir o laudo da ditadura. E o laudo da ditadura é fraudado. Foi feito por o Instituto Carlos Éboli, que comprovadamente fraudou laudos periciais naquele momento para encobrir a morte de outras pessoas, como o Stuart Angel, por exemplo. Então, só que o laudo que a CNV repetiu ali como se fosse uma prova, justamente foi a polícia que fez. A mesma polícia, né? Outras pessoas, mas é a mesma instituição que repetiu o laudo da ditadura, e eu olhei e falei, não é possível que o Brasil se contente com um trabalho tão inconsistente, tão contraditório quanto esse. Então, foi aí que a gente chegou nesse documento. A gente montou uma equipe, não fui só eu, tá? O professor Alessandro Ottaviani, o professor Marco Braga, e mais de 20 pesquisadores da USP e do Mackenzie, voluntários. A gente montou um grupo de trabalho que foi recebido pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que era presidida à época pelo Adriano Diogo e coordenada também pela Melinha Teles. Eu não sei se, acho que são conhecidas militantes aí da questão dos presos políticos da ditadura, dos casos, né, de tortura. E, então, não era o escopo inicial da comissão, mas a gente foi recebido pela relevância do tema e pelo fato da Comissão Nacional ter fechado a porta para esse assunto. Então, a gente ficou 1 ano trabalhando em vários eixos de investigação, um eixo de investigação internacional da Operação Condor, documentos técnicos e laudos periciais teriam que ser criticados por especialistas independentes, reportagens, os telegramas da Secretaria de Estado americano. Tudo isso compõe um relatório, que veio a ser o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo sobre a morte de JK, que foi publicado nesse livro, que hoje... eu acho que a conclusão sobre o assassinato de JK, ela vem como um resultado
dessa leitura. A gente a gente não ofereceu uma opinião, a gente ofereceu os documentos. Leia os documentos, tire sua própria conclusão. E a gente vê que não só existiam planos para assassinar JK, muitos deles, atentados que aconteceram, como essa morte aconteceu e todas as provas foram ocultadas, elas foram alteradas de forma que a verdade não pudesse ser atingida. E, à luz do ordenamento jurídico da memória e a verdade, também tem pareceres jurídicos afirmando isso, né, de vários juristas, que invertem o ônus da prova. Então, se o Estado, que é quem deveria promover uma investigação adequada e quem, à época, de fato perseguia e torturava opositores, ocultou as provas, então inverte-se o ônus da prova e quem tem que provar que não matou é o Estado brasileiro, o que não aconteceu no caso. A gente tem ocultação de provas, a gente tem uma série de planos para assassinar e a gente tem um típico caso de inversão do ônus da prova, a que a gente chega que, de fato, o Estado é responsável pelo que aconteceu, né? Vocês têm que ser parabenizados de forma veemente, porque a importância do JK, né? Há uma recuperação constante, ininterrupta, da importância do Getúlio Vargas. Ok, foi importantíssimo. Mas nós temos que lembrar que o JK era fundamentalmente um democrata, né? Sim. Getúlio foi um ditador. E o JK, para falar só uma coisa, que não podemos esquecer como era profícuo, né? Ele desenha a ideia da capital, realiza e passa a faixa para o seu sucessor já na capital construída, né? Se a gente pensar aí o trem-bala na Dilma, né? Nada. Quer dizer, o JK era realmente uma enorme figura uma enorme figura da nossa história política e econômica, e vocês estão de parabéns em reverenciar essa grande figura, né? E tem um complemento a esse ponto, né? Foi um assassinato que não foi só um assassinato político, ele foi um assassinato da reputação dele. Porque exatamente. Também a turma dizia à época que ele fez fortuna, que era uma das maiores fortunas da América Latina, não é? E que é uma inverdade, né? E nesse documento tem listas que os embaixadores americanos elaboravam de quais seriam os boatos lançados pela mídia brasileira, pelos jornais brasileiros contra JK depois que ele foi cassado como senador, né? Então ele foi cassado e começou uma máquina de mentiras a divulgar a corrupção, o comunismo, uma série de IPMs, inquéritos policiais militares, para assassinar a reputação. E eu digo que os embaixadores americanos fizeram isso porque existia uma máquina mesmo que vinha dos Estados Unidos para cá, via governo, via empresariado, mídia, para divulgar essas mentiras. E isso gerou uma chaga que não é só na memória de JK, é na história do nosso país. Porque a mentira da inflação ter sido causada por JK, que é uma mentira, e os dados comprovam isso, tem uma série de arquivos, de estudos que comprovam isso. No livro sobre BNDES, inclusive, aborda esse tema. O Carlos Lessa tem um livro que chama 30 anos de política econômica, que pega bem esse período. E vai mostrar que a inflação decorre de um crescimento, de uma arrancada de crescimento muito violenta, né? Então, assim, está crescendo muito. Os conservadores atribuem a construção de Brasília. Atribuem a construção de Brasília. E aí, assim, algo que era um milagre brasileiro, que de fato foi aquele período, um milagre brasileiro, 7% ao ano de crescimento, ninguém estava crescendo no mundo. E aí colocaram isso na conta de Brasília e do plano de metas. Mas isso é uma mentira, né? E aí várias outras histórias de corrupção que nunca vieram a ser provadas. Esses IPMs nunca acabaram em nada. Agora, na boataria, a única coisa que realmente eu acho que procede, eu acho que não denigre, porque eu, como um romântico, né? Ele teve uma grande paixão. Sim. E teve mesmo. E daí? Qual o problema? Não é? Sim. Então, isso foi muito usado também, né? Isso foi muito usado, mas as outras coisas realmente...
Então, parabenizo vocês, viu? Deve ter dado um trabalho enorme, né? Fazer e justamente esse último anexo do livro, ele é o plano de metas da agricultura, porque o Juscelino era candidato a presidente em 65. Ele entregou a faixa, mas ele não deixou de planejar. E se tivesse havido eleição, ele teria sido eleito. Ele teria sido eleito. As pesquisas eram unânimes. Impressionante. Então, o golpe militar, ele foi um golpe que não foi só contra o Jango, foi um golpe contra o Juscelino, porque eles sabiam que se o Juscelino voltasse, ele ia completar o processo que ele começou em 56, e esse documento, ele tem as reformas de base como agenda, reforma agrária, reforma universitária, ele tem reforma trabalhista, ele tem uma série de direitos, né, trabalhistas consolidados e tal. Ele tem uma série de agenda das reformas de base que, de fato, trariam para o campo, para o espaço rural, o mesmo nível de vida que tinha avançado o trabalhador urbano, o trabalhador operário da indústria, né? Era uma equiparação que aconteceria ali, que é uma crítica feita ao Juscelino também, né? Então, o golpe militar, ele não foi só um golpe contra o Jango naquele momento, ele foi um golpe de futuro, né? Tinha uma agenda muito promissora ali. Doutora Léa, o grosso dos nossos internautas que vão assistir são todos jovens e não necessariamente conhecem. Se eu pudesse falar um pouquinho ainda mais, desculpe por esse tema do JK, de origem humilde, não é? Sim. De origem humilde, diferentemente do Getúlio, que não era diferentemente do Collor, que é produto da elite, né? Então, se pudesse falar um pouquinho mais da biografia do... Claro, é inspiradora, porque Juscelino nasceu em Diamantina, a mãe dele era professora de escola, né? Professora de ensino, que hoje primário, seria o né? ensino primário, mestre de escola, né? Na época chamava. É uma família muito simples, o pai faleceu quando ele era muito pequeno, então nunca teve recursos, nunca foi uma família rica, pelo contrário, né? Quando pequeno tinha limitações ali de sobrevivência mesmo. Ele estudou no seminário de Diamantina porque ele queria ser médico, desde pequeno ele sempre quis ser médico, queria curar as pessoas e estudava para isso, né? Ele teve um avô, que era o avô paterno, que ensinou muito a importância da leitura, introduziu romances, contava histórias. Então, os grandes clássicos assim da literatura mundial mesmo, ele lia, assim, Os Três Mosqueteiros, ele lia coisas, se você pegar a biblioteca, e ele contava isso, né? Que era como ele aprendeu a sonhar com histórias heróicas, grandes sagas, e isso gera mesmo utopia na criança, né? Mas então, mesmo de origem simples, o Juscelino sempre sonhou muito, muito alto. E estudou no seminário com muito esforço da mãe mesmo. Ele tinha uma irmã e passou no vestibular em Belo Horizonte. Ele foi estudar medicina. Ele estudava de dia e trabalhava como telegrafista à noite para se sustentar. Então, ele praticamente não dormia. Sempre teve esse perfil até o final da vida, né? De dia ele trabalhava, de noite ele viajava para visitar Brasília e nunca parava, ninguém aguentava o ritmo do Juscelino, né? E só assim mesmo para conseguir tocar o plano de metas e construir uma capital em 2 anos e 8 meses. Uma capital pronta em 2 anos e 8 meses. Então, essa história é inspiradora, né? Ele virou prefeito de Belo Horizonte, prefeito Furacão. Hoje, se você pegar as principais avenidas, os espaços culturais, a estrutura de Belo Horizonte foi toda criada pelo Juscelino até hoje, o Complexo da Pampulha, que é uma obra de arte a céu aberto, patrimônio da humanidade. Dali ele já tinha algo como um protótipo do que seria Brasília, né? Uma estética moderna que coloca o Brasil no topo do mundo em termos de cultura. André Malraux, que era ministro da Cultura na época da construção de Brasília, veio aqui e foi ele que cunhou a expressão capital da esperança, o que está se construindo no Brasil naquele momento, ele disse, é a capital da esperança do mundo. Então, e eu tenho certeza que essa infância simples, mas sonhadora, de construir um Brasil diferente, de entregar esperança para as pessoas, mas não só esperança no sentido da ilusão, esperança no sentido de ter uma vida digna e de conseguir oferecer algo para o país também, né?
E isso levou o Juscelino a vida inteira a servir o país e a ser o exemplo que ele é. Não tem um político, hoje mesmo, que não tenha citado o Juscelino num discurso alguma vez na vida. Eu posso estar fazendo confusão, mas ele chegou a estudar na França. Estudou na França, ele fez pós-graduação. Depois da medicina, ele foi fazer uma pós-graduação em Paris. E quando ele voltou, foi que ele se tornou político, né? Ele era médico e ele só queria ser médico. E ele passou a carreira política depois que ele voltou da pós-graduação na França, e aí foi meteórico, né? Prefeitura, ele foi deputado, aí ele foi governador e depois presidente, assim, num ritmo frenético, sempre com um plano de metas. Então, o binômio energia e transportes no estado de Minas também foi o principal desenho hoje do transporte de cargas no Brasil, foi desenhado pelo Juscelino, tanto no estado quanto no Brasil. E tem um outro mito, que é o mito do modal rodoviário como privilégio de empresas estrangeiras, né? O capital estrangeiro interessado ali teria sido privilegiado. Mas também tem dados aqui, em outros trabalhos, de que a expansão das ferrovias nunca foi tão grande quanto no período JK. E o BNDES financiou isso. A expansão da malha e o reequipamento da frota, né? Então, se a gente olhar em quilometragem de expansão da malha até hoje, foi a maior expansão que foi feita, foi naquele período. Que depois os militares sucatearam isso. Sim, e então, assim, aumentou o modal rodoviário? Aumentou, porque o Brasil precisava ser integrado. Lógico. Se demorava uma semana para chegar em Goiás, né? A Belém, Brasília, foi um milagre, assim. Você pegou a região norte e permite que eles sejam... que essa região seja considerada parte do Brasil, né? Porque viviam isolados e... Enfim, foram milagre atrás de milagre aquele período e realmente é algo que a gente precisa lembrar e estudar, né, aos jovens que nos escutam aí. Estudar essa história não é só lembrar do passado, é ver que tem gente muito grande no país e que a gente tem em quem nos inspirar para fazer algo novo e para alterar a realidade hoje, né? Se a gente precisa de heróis, a gente tem muitos, mas Juscelino realmente é um grande. Lé, e por que Juscelino, e mais do que isso, o encontro entre Juscelino e Celso Furtado é tão importante para o direito econômico brasileiro? Por que esse período é tão rico para nós que estudamos essa ainda indispensável disciplina, como diria o nosso professor Gilberto Berkovitch? Porque, na verdade, o direito econômico, como a gente aprendeu a entender ele aqui nessa área, né, das nossas análises, ele é um instrumento, ali ao mesmo tempo um ramo e um método. Então, é um modo de analisar a forma jurídica, o ordenamento jurídico, a legislação, os contratos, o mercado institucional, digamos assim, as instituições, e ao mesmo tempo é um método para alterar para diagnosticar e alterar essas estruturas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a estrutura jurídica do plano de metas, do BNDES, a conexão entre a criação de fundos setoriais e taxas que estavam vinculadas a determinados setores, que vão servir de funding, dinheiro que vai para o BNDES financiar o plano de metas. Como isso se concatena, obviamente que a elaboração legislativa é muito complexa quando ela passa pelo Congresso e o debate republicano, torna tudo mais complexo, mas Juscelino nunca abriu mão disso. Uhum. Mas quando a gente vê a racionalidade que existia entre a criação das grandes estatais, dos fundos e os planos e metas a serem atingidos ali, a gente vê que isso tomou corpo, né? Isso foi um exemplo de ação do direito econômico no sentido do desenvolvimento preconizado aí pelo Celso Furtado, né? Uhum. Então, o Celso Furtado ilumina o diagnóstico, ilumina o rumo, né? Criar soberania nacional, internalizar centros de decisões, criar um mercado interno que distribui renda, que torna as pessoas participantes da geração e da distribuição do excedente gerado no país. Isso precisa ser feito por um Estado aparelhado para isso. Como? Por meio do direito econômico que cria essas estruturas. E o plano de metas é uma síntese do sucesso desse racional. Né? Agora, para alguém como o Celso Furtado, que foi graduado em Direito e pós-graduado em Economia, sim, isso era fácil sacar. Agora, o JK, vindo da Medicina, saca isso numa visão macro, né?
e põe para operar esses policymakers que foram Sim. fundamentais. Né? As equipes, né? Os grupos de trabalho em todos os setores. E ele... O próprio BNDES, né? O próprio BNDES. E ele tinha essa qualidade de chamar o que tinha de melhor, né? Para se lembrar o Oscar Niemeyer na arquitetura. Quer dizer, é impressionante, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer de um lado, você tinha o Lúcio Meira no grupo de trabalho sobre indústria automobilística, você tinha Bernardo Saião, você tem muitos gênios que se agregaram ali para criar nos seus setores aquilo que era a síntese do plano de metas, que era uma transformação em alguma coisa única, né? No direito, você tem juristas do nível de Vitor Nunes Leal, Santiago Dantas, são, assim, exemplos para estudar. Na economia, Inácio Rangel. E nesse período, no futebol, Edson Arantes do Nascimento. É o clima de uma época, né? É impressionante. Né? Em 59, o lançamento Bossa Nova. Chega de Saudade. Bossa Nova. Menescal, o João Gilberto. Gilberto, que inclusive passou um período importante da formulação do que seriam os acordes da Bossa Nova em Diamantina. Até lá, a casa dele. Ele foi para lá por conta do cunhado, acho que o tio. Tinha algum parente dele que acho que era o cunhado, eu não lembro se era o cunhado ou o tio, mas ele era engenheiro que estava construindo justamente as rodovias que o Juscelino tinha planejado. E ele foi passar um tempo em Diamantina por conta dessa família que estava lá. E ali ele mesmo conta que criou os primeiros acordes da Bossa Nova. Então saiu dali também, né? É uma coisa. É uma era. É uma era. Professora Leia, sobre os escritos de Juscelino, você chegou a identificar alguma tentativa de uma interpretação do Brasil, algo nesse sentido? Ou não? Deixa eu só atropelar, eu queria fazer um registro meio ego trip aqui, mas é o seguinte, quando você estava falando do BNDES, eu quero registrar hoje, que dia que é de outubro? 11 de outubro? A doutora Leia ainda vai presidir o BNDES algum dia, tá? Suas previsões costumam dar certo, né? Boa, você sabe que essa semana tem uma leitura boa. Não é. Eu tenho esse dom de profecia. Eu fui convidado, só para corroborar que essa profecia vai se cumprir. Eu fui chamado para ser aspone do Funaro, de Wilson Funaro. E eu não pude aceitar. A filha do Funaro foi minha madrinha de casamento, né? Vera Suplicy Funaro. E eu não pude aceitar. E depois, na volta, conversando com os amigos, mas você devia ter... Não, eu vou na próxima gestão, não com o Dilson, né? Uhum. Eu vou com o Bresser. Mas o Bresser ainda vai ser ministro da Fazenda. O Bresser sucede o... Falei meio de brincadeira, claro. Eu falei que o Gabrielzinho ia ainda ser presidente do Banco Central. Né? Não deu. Então, estou dizendo que desculpa. E tem um prêmio Nobel também, que o senhor antecipou. Mas se eu falar isso, a turma vai achar que... então tá. Então eu vou falar. Tá, então fala. Desculpa. O Thomas Sargent, quando eu organizei o livro sobre inflação, aí eu consegui o telefone dele, no inglês macarrônico. Eu pedi, né? E queria que ele desse o final de 4 hiperinflações. É um texto interessante sobre expectativa racional. E ele falou, mas será que é bom? Não, esse teu artigo é muito bom, professor. E quiçá você e o grupo de pesquisa ainda vão ganhar o prêmio Nobel por expectativas racionais. Passou 21 anos, o cara ganhou o prêmio Nobel. Então, José Márcio é um profeta. Olha só. Está registrado. Está registrado 11 de outubro. Desculpa, doutora. Professor, mas ele ia falar, acho que o Adami tinha perguntado, né? Sobre os escritos de Juscelino, você já chegou, pelo menos, a identificar nesses escritos uma tentativa de interpretar o Brasil? Talvez não na complexidade dos intérpretes que nós temos nessa tradição riquíssima. Inclusive, ontem com o Bresser, conversando com ele, falamos sobre isso, a importância imensa de recuperarmos essa tradição dos intérpretes. Mas o Juscelino comprou uma posição muito especial, que é o líder da nação como presidente da República, e não só como um líder político com uma trajetória brilhante. Não conheço especificamente todos os trabalhos dele, o que ele deixou por escrito. O que você avalia sobre isso? Ele tem muita coisa escrita. Juscelino, ele estava tão preparado para fazer o que ele fez, que ele planejou, inclusive, o registro
histórico daquele governo e a própria autobiografia, que são 3 volumes, né? Que é uma saga, e você não consegue parar de ler. Você não consegue parar de ler. São 3 volumes que parece um filme passando e é incrível. Assim, tem uma edição do Senado que está, inclusive, gratuita para download, que chama Por que Construir Brasília? No Google você encontra lá na edição do Senado, baixa. É uma versão condensada. Não tem 3 volumes, mas é incrível. Assim, é uma leitura maravilhosa. Então, como contador de história e intérprete do Brasil, ele é gigante também. E na posição de estadista, né? Porque a gente tem que ter a identidade clara, né? Ele não é um filósofo, ele não é um economista, ele é um estadista. Alguém que pegou o país num lugar e colocou no outro, e marcou a história por isso, e coloca, né, a público o sentimento pelo qual ele fez esse movimento, né? O que moveu a cada passo e como foi, assim, penoso por vezes, ao mesmo tempo honroso essa trajetória, né? Então, eu acho que é uma gigantesca interpretação que precisa ser estudada, inclusive precisa virar outros produtos culturais, né? Livros, filmes, séries, produtos mais acessíveis no sentido da linguagem ser mais leve, porque a gente vive num mundo muito visual, né? Hoje a gente TikTok, Instagrams e lá, então a gente tem que tornar esse conteúdo mais acessível. Eu acho que é importante trazer isso. Tem muitos autores, muitas pessoas criando esses novas mídias aí, né? A TV Cultura lançou uma minissérie, acho que 4 capítulos, que chama JK Reinventor do Brasil, se não me engano é o título. E espero que se multipliquem essas iniciativas, porque vale a pena experimentar essa leitura do Brasil que veio de um grande estadista. Eu vou até me permitir dar uma sugestão para a doutora. Talvez você já está desenvolvendo isso e eu não estou sabendo. Porque aqui, foca a coisa do assassinato, né? Sim. Tá. Ali, no apêndice, a vinculação do Juscelino com o plano de metas, o BNDES, a coisa mais econômica. Mas você deveria fazer um trabalho com mais tempo, com uma coisa, um pacotão. Quer dizer, isso tudo que você está falando aqui, isso aqui é um livro, né? Que só você tem condições de fazer, né? Reunindo aspectos biográficos, aspectos políticos, econômicos, essa figura maravilhosa. Porque não temos um livro dessa envergadura, não tem, né? Não. Você pega, por exemplo, me ocorre aqui, até um livro um pouco problemático, porque a figura era problemática, mas um livro como o do Fernando Moraes, sobre Chateau, o Rei do Brasil, você ali conhece o que é o Chateau, Francisco de Assis, Chateaubriand, Bandeira de Mello. Então, um livro sobre... Uma biografia política. Do JK, eu acho que só poucas, 3 ou 4 pessoas no Brasil têm condições de fazer, você é uma delas. Né? Uma ótima ideia. Não é? Professor, e trabalho pela frente. Por falar Eu tô ganhando muito trabalho aqui nessa conversa. Por falar em livros a serem lançados, né? Vamos falar um pouquinho sobre sua tese de doutorado, né? Direito Econômico e Soberania Alimentar. Primeiro, qual que é a diferença entre soberania alimentar e segurança alimentar? São espécies de gênero ou é a mesma coisa? Talvez começar por aí seria uma boa. Sim. O nome soberania alimentar ele não é aleatório, não são sinônimos, né? Tá. Um não se troca pelo outro. Fui a fundo nesse debate para justamente entender qual é o conteúdo semântico que interessa ao Brasil, né? Porque as palavras carregam conteúdo político. E aí fui atrás dessa coisa da segurança alimentar, e é um conceito que existe, já está em debate desde a Segunda Guerra Mundial, que nasceu muito pela necessidade de atender crises de fome, de desabastecimento decorrentes da própria guerra, né? E as nações ali, principalmente na Europa, buscando a capacidade de produzir, de atender, de prover recursos alimentares para essa população. Então, começou como
algo estratégico a ser perseguido pelos estados nacionais ali. Mas esse debate evoluiu bastante, né? E, principalmente, a FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, foi criando consensos em torno dessa noção. E a evolução do que a gente chama de sistema alimentar mundial, né? Não vou entrar nessa profundidade, mas chegou a uma noção de segurança alimentar que envolve o acesso aos alimentos. Então, você tem segurança alimentar quando você tem acesso a um alimento seguro, um alimento inócuo, né, inodoro, sem nenhuma contaminação, suficiente para atender às suas necessidades nutricionais e saudável, no sentido de que aquilo promove saúde e longevidade e evita doenças crônicas como ultraprocessados ou químicos, etc. Então, a segurança alimentar, ela acabou se ligando a essa noção de segurança do alimento e acesso. O que é o acesso? Você pode acessar o alimento de várias formas. Você pode produzir ele no quintal ou você pode comprar, né? Então, o que eu fui entender politicamente, né? Na economia política do conceito, segurança alimentar implica a noção de que os países, para atender a necessidade das suas populações, eles podem simplesmente acessar o mercado internacional de alimentos e comprar. E sempre, se alguém produzir, teoria das vontades cooperativas, né? Quem pode produzir, produz. Quem precisa comprar, compra e o equilíbrio se faz. Todo mundo vai acessar o alimento. Uhum. Essa é a noção que permeia, muito simplificada, mas que permeia as organizações internacionais que pretendem regular ou promover políticas de alimentação e agricultura no mundo. E por que eu não uso esse conceito? Porque ele é limitado. Porque ele abdica de pensar como e onde esse alimento foi produzido. Quem produziu o alimento? Aonde a renda decorrente desse produto foi apropriada, né? Porque se você importa trigo dos Estados Unidos, você acessa o trigo, você vai produzir farinha, você vai produzir pão e você vai alimentar a população. Agora, está saindo recurso daqui e está indo para produtores que estão localizados lá nos Estados Unidos, que vão demandar equipamentos de uma indústria que está localizada nos Estados Unidos, que vão gerar todo um fator multiplicador nos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente tem que trazer para dentro da nossa reflexão esses fluxos de riqueza e os fluxos de alimento também. Aonde ele está sendo produzido, qual a qualidade dessa produção, quais são os insumos utilizados. Existe uma proximidade entre quem produz e quem compra, existe uma série de intermediários e financiadores e aduanas e tributos. Qual é a carga que está entrando ali por conta dessa longa distância, né? Qual é o grau de industrialização que ela sofre e quanto isso vai diminuindo a qualidade desse alimento. Tudo isso são fatores que são fundamentais, indispensáveis para garantir adequada alimentação e toda uma estrutura alimentar nacional e que, se a gente falar só em segurança alimentar, a gente abdicou já. A gente já está num sistema E só para dar um exemplo assim, frágil. bem simplório, né? Se vocês olharem aqui, metade dessa minha barriga enorme vem de consumir batata frita da PepsiCo, ou a marca Lays ou a Ruffles, tá certo? Que é um vício, quer dizer, é um produto que faz mal para a saúde, né? Deve ter alguma coisa que vicia, porque não é possível, né? Quase tudo tem açúcar ou sal, que vicia. Açúcar ou sal, e faz um mal tremendo para a saúde, né? E você fica viciado nisso. Tá ali, ó. Tá lá, o pacote. E vende na primeira prateleira mais baixinha que tem no supermercado, bem colorido para criança querer pegar. Colorido e tem em qualquer lugar, qualquer boteco, tem a batatinha, o saco de batata frita. Você sabe o que eu tô falando? Sim, né? sim. E é uma delícia, né? E vicia. Bom, desculpa. Não, mas assim, é uma indústria que está interessada, Pepsi. Né? Sim. A gente tem um quadro com os grandes grupos internacionais que vão desde da semente, do germoplasma da semente do milho até o salgadinho industrializado que está na farmácia. Hoje em dia, na farmácia, você tem salgadinho porque tem uma parte de mercearia lá, imagina só. É isso mesmo. Então, mas em todos os elos da cadeia, existe uma racionalidade para que aquela
carga genética que foi produzida em um determinado lugar seja vendida e licenciada com determinado contrato e aquilo vai virando indústria de semente, que vai virar ração, ou que vai virar matéria-prima para a indústria alimentícia, que vai encher de aditivos, que vai encher de sal e açúcar, que é extremamente viciante, e que vai levar aquilo para um mercado por meio de muita propaganda, por meio de muito ativismo jurídico, né, legislativo, judicial, para isentar esses produtos, por exemplo, para acessar mercados. Então, se você entra no metrô hoje, toda a rede de metrô, você entra na escada do metrô na Paulista. Você vai para qualquer lugar, você não vai achar uma maçã para comer. Você não vai achar uma banana, que é a coisa mais barata, mais simples que existe. Não encontra. Você vai encontrar salgadinho, chocolate, pão de queijo, todo tipo de hiperindustrializados, né? Em um raio de vários quilômetros, que é o trânsito em que as pessoas fazem com fome. É de manhã, ou no intervalo do almoço, ou na hora de ir embora para casa. Ou seja, você tá... esquece que três coisas brancas, né? O sal, o açúcar... Bom, é verdade, a cocaína também. Mas é que faz tão mal quanto, né? E vicia. Viciante. Eu contei a história... Outro dia eu estava na aula da pós-graduação lá da São Francisco e eu contei a história do leite moça. O leite moça é um produto que... o açúcar e o sal são elementos que preservam o alimento. Sim. Né? E o açúcar foi... O leite moça, o leite condensado, ele é um modo de preservar o leite para que ele não estrague e enlatado ainda mais, né? Então, você tem a longa duração, é um modo de... preservar. E complexificar a indústria alimentícia, né? A longa vida, né? Só que isso foi produzido, por exemplo, tecnologia de guerra, em lata, enche de açúcar. Para alimentar soldado ali na Segunda Guerra, a Nestlé produziu. Daqui a pouco... Depois que acabou a guerra, você vai fazer o quê com esse monte de leite enlatado? Você precisa criar demanda, né? Então, aí tem um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, posso até passar depois, sobre a história do leite moça no Brasil. Como foi criado um instituto de pesquisa da Nestlé, que começou a divulgar receitas para donas de casa, e aquela mocinha que tem sempre uma receita no verso, né, dos produtos da Nestlé, que começou a dizer, a divulgar a propaganda de que o leite moça, ele poderia ser dado para um bebê, que deveria estar sendo amamentado, porque o leite humano é o melhor alimento do mundo até 1 ano de idade, e que poderia ser facilmente substituído por leite com açúcar, com uma quantidade absurda de açúcar, e aquilo traria saúde para o bebê. Então, é um instituto de propaganda que se disseminou de uma tal forma sutil e poderosa que hoje a gente acha que o leite moça é da cultura brasileira. Mas isso é um enxerto ali, né? Sim. A gente não precisa de leite moça para fazer pudim, né? Mas isso foi criado como algo que não é da nossa raiz cultural, né? Foi criado para ter demanda da indústria alimentícia. O Caio levantou bem essa questão, né? Muito interessante, aliás, parabéns pela tese, brilhante. Obrigada. Deixo registrado aqui que o tema me serviu de inspiração para estudar, para continuar os estudos de pós-graduação. Quando me deparei com soberania alimentar, me despertou curiosidade. Eu não tinha conhecimento dessa expressão específica. Eu falei, poxa, não seria algo correlacionado à soberania econômica, enfim. Aí, lendo o seu trabalho, assim, clareia bastante, assim, brilhante. O capítulo 3º é uma peça, lapidário, uma peça lá do pensamento furtadiano. Então, eu já estou fazendo aqui a divulgação da obra. Vale muito a pena. É o coração da tese, né? O capítulo 3º que você lê com o coração ali, de fato. E tem um ponto que é destacado, são 2 pontos que me chamaram a atenção também. Direito à alimentação, o direito fundamental mais violado na história. E, o segundo, o sistema da agricultura, um sistema que está estritamente ligado à formação dos estados nacionais. Queria te ouvir um pouco. Você cita bastante esse trabalho, me chamou bastante atenção. Isso, sobretudo, é uma área que me interessa bastante, a formação dos estados. E você cita bastante o trabalho do McMichael, se eu não me engano. McMichael.
E achei bem interessante isso e não tinha pensado, nós sempre pensamos na ideia de garantia da propriedade, sempre a correlação de constituição de forças de segurança, enfim, mas a agricultura eu não tinha essa perspectiva em relação à formação dos estados. Nem eu. Na verdade, acho que um pouco do estudo sobre soberania alimentar ter sido tão necessário ao lado dessa coisa da indústria, porque às vezes a gente dá como dado o fato de que o Brasil é uma potência agrícola e por natureza é assim, mas o grau de importância estratégica que tem a alimentação e a agricultura no concerto mundial é o primeiro de tudo, né? A gente tem países... Eu não li como ele, desculpe interromper, mas você está respondendo, eu não li como o Adame a sua tese. O Josué de Castro te influencia também, não? Totalmente. José de Castro, ele era, assim, no Brasil, o primeiro a ter uma visão geográfica da fome, né? A identificar como se alimenta a população, quais são as origens dessa alimentação e quais são as deficiências, né? Ele era médico também, né? Outro médico, grande estadista aí, que fez tanto pelo Brasil, fez um mapa da fome para identificar qual era o cardápio ali. Ele começou com a classe trabalhadora, mas acabou olhando a população em geral. E ele que criou os conceitos de fome endêmica, fome epidêmica, que foram desenvolvidos a partir desse método geográfico, né? A história do Brasil e o subdesenvolvimento, portanto, né? O que é o subdesenvolvimento? Aquela condição de um país integrado à ordem mundial a partir da condição de colônia que foi escravagista, né? Colônia mais escravidão, e que, portanto, teve a sua economia forjada e a sua agricultura também desenvolvida, voltada para fora, para a criação de commodities. Desculpa, tá tocando aqui o telefone, mas eu já desliguei. Para a criação de excedente agrícola e exportação dessas commodities, né? Desde dos ciclos dos minérios e até a agricultura em si, do café, do açúcar. E de hoje as commodities, a gente fala de soja, milho e outros itens. Essa conformação, ela deixou de lado a prioridade dos itens da cesta básica, os itens alimentares para nutrição da população, né? Então, uma estrutura, uma infraestrutura de transporte, de financiamento, de plantio, territorial, toda voltada para a exportação, e o mercado interno, de novo, aí, por isso a importância do Celso Furtado também, o mercado interno sempre deixado para a margem dessa produção, e, portanto, o José de Castro vai falar as classes trabalhadoras, as populações que não estão integradas nesses fluxos internacionais de riqueza da exportação, né, que não são os exportadores ou os intermediários ali, eles, com o salário que têm ou com a capacidade de plantar que tem, se for da população rural, eles conseguem se alimentar de forma insuficiente, né? Então, no sertão não se tem, até hoje, não tem uma cultura de comida, de alimentação, de folhas frescas, de frutas, de essa alimentação saudável. Não é uma coisa arraigada, porque não era permitido. Tem, inclusive, legislação que impede a plantação de frutas em determinados territórios, a criação de bois em determinados territórios para manter a plantation ali, a agricultura de exportação da grande propriedade, né? Então, a gente tem uma conformação histórica que bloqueou o acesso a essa necessidade básica, né? E em outros países você tem exemplos de produção modelada conforme as necessidades do mercado interno, que tem cooperativas, que tem isenções fiscais, que tem infraestrutura de transportes, enfim, toda uma série de seguro rural, financiamento, tudo voltado para atender o mercado interno. Mas, assim, essa questão da fome e do alimento e da agricultura como um item tão estratégico na história dos países, só tomei consciência disso também com a tese, sabe? E de como a própria história
dos ciclos hegemônicos. Eu vou usar os conceitos de sistema mundo para entender que existe um sistema alimentar mundial e que o poder define os fluxos de alimentos, de produção, circulação e consumo de alimentos. É definido pelo poder. Isso é algo que José de Castro disse também lá atrás. A fome é um problema político, porque a quantidade de alimentos produzida pelo mundo atende às necessidades. Nenhum país precisaria, em tese, passar fome. Mas é o poder, né, e o controle sobre esses fluxos, sobre onde se produz, onde se consome, quanto isso custa, que torna esses fluxos ineficientes do ponto de vista da sua distribuição igualitária, né? Então, alimento é poder, assim, na raiz, né? Você tem países que não têm capacidade de se auto-atender, assim, de atender a sua demanda. A China é um deles, não dá para atender a dimensão da população chinesa sem importar. Então, você tem estratégias de abastecimento, estratégias de aquisição internacional de alimentos, estratégias de estoques reguladores, infraestrutura. Você tem um planejamento, assim, colossal, né? Se hoje suspender as compras internacionais que a China faz de alimentos, eles têm estoque para 1 ano de alimentação. É crítico, mas assim, é um grau de planejamento gigantesco, né? O Brasil abdicou de planejar esse processo. A gente zerou estoques, por exemplo, reguladores do preço de feijão, arroz, alimentos básicos. Então, a gente está muito vulnerável a oscilações decorrentes de uma pandemia, decorrentes de uma catástrofe climática ou de uma crise comercial, por exemplo. E fora absurdos do tipo, a Alemanha deve ter mais receita com café, que não tem um pé de café, do que um país como o nosso, que é um dos maiores produtores historicamente de café, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias, de marketing, de produto, café solúvel, café em cápsula, é impressionante, né? Sim. Como isso, para corroborar esse teu Exatamente. exemplo. O professor Eros Grau tem um voto, enquanto ministro do STF, que ele diz assim: os conceitos não são ideias, reflexões sobre a essência das coisas, mas ferramentas que forjamos para descrever a realidade, tendo em vista a realização de determinadas finalidades. Você explicou aqui muito claro para a gente que soberania alimentar não é sinônimo, de forma alguma, de segurança alimentar. Tem outro falso sinônimo que eu gostaria que você falasse aqui para a gente, que é tratar agronegócio como sendo sinônimo de agroindústria. Eu queria te perguntar, qual que é a importância da gente ter uma infraestrutura industrial para o nosso agronegócio? Então, um setor de fertilizantes nacional. E é possível a gente pensar que a fome vai ser um problema resolvido no Brasil sem uma agroindústria forte? É uma pergunta que tem vários itens aí, né? Várias camadas. Agroindústria, eu diria com tecnologias agrícolas, né? Ou tecnologias decorrentes da produção e tudo que vem dali, da agricultura. Sem tecnologia a gente não vai a lugar nenhum. Isso é a primeira coisa, né? E aí volta ao Furtado. Sem a indústria no sentido de tecnologia que traz eficiência, que aumenta a competitividade, que aumenta a complexidade econômica, que gera emprego, que muda a configuração da renda nacional e que amplia mesmo o excedente, a renda, né, nacional. Sem isso, a gente não consegue prosperar para lugar nenhum e sem controle sobre as decisões em relação a essa tecnologia. Então, hoje a gente tem, para vender semente de milho, você tem que usar uma determinada conteúdo genético, um germoplasma, uma carga genética que muitas vezes não é nossa, né? E que é um mercado controlado por, hoje, no máximo 5 empresas, né? Que, inclusive, elas se fundem e se compram uma outra, daqui a pouco elas não são 5, elas são 3. Então, isso é controlado globalmente, né? Existe uma estratégia. Sem dominar, por exemplo, essa tecnologia, a gente fica na mão do preço que oscila e que comprime o nosso produtor rural à medida que interessa
a interesses estrangeiros, né? Sem dominar equipamento que permite tecnificar o produtor, aumentar a sua organização empresarial, aumentar a sua eficiência, ainda que seja o pequeno produtor, né? O pequeno produtor na Europa, ele anda de trator com ar-condicionado, plantadeira com inteligência artificial, é um negócio assim... A gente não precisa mirar no mesmo padrão, mas a gente tem que ter tecnificação para ter algum nível de competitividade. E sem lidar com a questão dos insumos defensivos, por exemplo, né? Defensivos que são importados e dos quais a gente depende também. Fertilizantes, a gente depende disso. Sendo um país com esse grau de dependência da exportação agrícola, a gente, na verdade, está dando um tiro no pé, porque por um lado a gente tem uma grande receita e por outro a gente depende de quase tudo para conseguir botar no chão, tirar do chão e mandar para fora, porque a parte da industrialização daquilo, da torrefação do café, da produção do chocolate, que hoje em dia tem... Isso está se internalizando, né? Mas precisa ser uma prioridade para que a gente traga a cadeia de valor para dentro e remunere as pessoas e gere empregos e principalmente, assim, e também que o produto fique no país, né? Porque o produto tipo exportação, né? Lá no Nordeste tem muita fruta de primeira qualidade que vai direto para o avião, né? Não fica na cidade, a pessoa não come manga. Quem come manga é o alemão, né? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, E o crédito. Crédito, seguro, assistência técnica... Né, tem que ter uma estrutura para promover isso. E eu não estou falando algo que é novidade, tá? Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, vai na Ásia, e todo mundo já fez isso décadas atrás, e é o padrão para promover uma agricultura nacional que atenda aí as necessidades do país. Então, o que você chama de agroindústria, acho que tecnologias que precisam ser nacionais e que precisam atender aos interesses nacionais para que a gente tenha soberania, né? Então, e eu acho que é isso. Isso para falar da parte produtiva, né? Mas a questão da fome, ela implica fechar esse fluxo, né? Capacidade de consumir, capacidade de produzir, de estocar, de organizar os preços. Tem muito no debate econômico mais amplo, é a mesma coisa das mentiras sobre JK, né? Essa paura, esse medo de falar em administração de preços. Preço é um conteúdo, uma noção política. Ele é algo que se organiza a partir dos interesses que estão em jogo ali naquele mercado. O próprio mercado ele é criado a partir da interação entre Estado e produção, né? Então... vai dizer o Cal Polanyi, que é um dos que eu fui atrás para entender ali, que está na tese. O preço do alimento, ele é de tal nível, de tal maneira essencial, que ele não pode ficar sujeito às oscilações da oferta e da procura exclusivamente, porque ele tem que sair dessa esfera para ser gerenciado de forma estratégica, porque é um preço que afeta as necessidades básicas do ser humano, né? Então, não há como dizer que o preço do alimento é algo que pode ficar à deriva, né? E isso implica... E todos esses fatores que a gente está falando, a capacidade de internalizar tecnologia, crédito, tributação, custo de infraestrutura, tarifa, tudo isso, aduaneira, né? Que a gente está falando aqui de uma reforma lá da legislação europeia que vai dizer que não pode importar produtos decorrentes de desmatamento legal ou ilegal, ou seja, o sujeito está produzindo, ele está cumprindo a legislação ambiental do país dele. Ele não desmatou, ele usou um pedaço do território que está conforme, tá com compliance ambiental, está ok. E a Europa vai falar, não vou receber. O que é isso? Isso é para não entrar no mercado deles um produto que vai concorrer com o produto deles. Né? Agora, Isso tem barreira comercial. O setor de alimentos, eu vou fazer uma reflexão aqui, vocês me corrigem. Ele tem uma vantagem para o capitalista local ou para a atividade do nacional, né? Assim como a indústria da construção
que você não... Tem a coisa local, né? Você não pode exportar um prédio ou importar um prédio. Você tem a coisa... E, historicamente, você tem grandes grupos que fizeram fortuna relativamente rápido. Nem estou falando do Matarazzo, que não existe mais, mas que tinha um segmento de alimentação fortíssimo, ou mesmo o Grupo Bonfiglioli, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, né? A SICA. Ou mesmo esse grupo, esse fenômeno, esses dois meninos, Joesley e Wesley, que fizeram um império a partir de eram açougueiros, né? Tinha uns 2, 3, 5, há 15 anos atrás, e hoje é o maior exportador de proteína animal do mundo, né? Então ainda há espaço para o nacional, né? Se ele fosse incentivado, né? E produzir com regras ambientais, não estou dizendo burlar isso. É possível ainda para o nacional, ao contrário de produção de automóvel, as experiências, eu estou lembrando do Gugel, Malogrô, etc., que se precisa muita tecnologia. No setor de alimentos, não. É relativamente, se você tiver um incentivo de bancos de desenvolvimento, uma política bem direcionada, você consegue fazer acumulação, não é? E com produção de preço competitivo e preservando o capital nacional, né? E tem, assim, esse lado do Brasil, potência agrícola, que é o paradigma de sustentabilidade que o Brasil oferece e que a gente pouco olha. Na verdade, a gente, quando tem falado muito de sustentabilidade, muitas vezes com a mentalidade de importar padrões, né? E a legislação em debate hoje em dia, ela está trazendo paradigmas do exterior para dentro, de novo, convenções quadro, para implantar mesmo um modelo, né, via incorporação pela lei nacional. Você fala de crédito de carbono, essa questão da exportação, do cumprimento da legislação ambiental para exportar para a Europa, enfim, que é uma legislação de lá, mas que a gente tem que atender para manter o mercado. Mas o Brasil, ele tem não só um potencial agrícola no sentido de fertilidade de solo, de viabilidade de biomas favoráveis, biodiversidade brutal, assim, a maior mega biodiversidade do mundo, né? Insolação, tudo conspira. Mas em termos de práticas sustentáveis, o Brasil tem referências. O Brasil tem agricultura, práticas agrícolas que são sustentáveis e que a gente mal identifica, né? Plantio direto, por exemplo, que não implica o uso de químicos, que permite uma segunda safra no tempo e que é uma coisa brasileira, sabe? Então, tem várias práticas agrícolas que a gente poderia ou deve promover e institucionalizar no sentido de transformar em referências de sustentabilidade e, óbvio, desenvolver novas. Mas desenvolver novas práticas de sustentabilidade adequadas à nossa realidade, né? Dentro, de novo, das prioridades do que interessa produzir, do que interessa vender no nosso mercado, do que alimenta as pessoas, né? Do que é adequado para a nossa realidade geográfica, biológica, enfim. Não importar convenções ou importar paradigmas de sustentabilidade, inclusive, assim como a gente faz com outros conceitos econômicos, outros conceitos jurídicos, e achar que cumprindo a Bíblia que está chegando de fora, a gente vai entrar num patamar de modernidade ou de desenvolvimento, né? Eu acho que falta um pouco de inspiração em JK e naqueles outros gênios que fizeram aquela era, criatividade e coragem para falar, esse é o nosso paradigma de sustentabilidade, a gente vai criar isso de dentro para fora, né? Então, isso é algo que existe, tá? Eu conheço produtores, eu conheço gente do agro que tem essa criatividade, que está trabalhando pelo Brasil e que precisa mesmo de um sistema mais favorável para prosperar, né? Porque o que é danoso aparece muito mais, né? O que intoxica o solo, o que reformula a legislação e fragiliza nossos pequenos e médios produtores, o que concentra a terra, o que concentra a riqueza em graus violentos, aparece muito mais do que aquele produtor da agricultura familiar
que está trabalhando, assim, década após década e precisa entrar num sistema e precisa se comunicar com a sociedade em geral, né? Porque a gente acha que todo mundo que produz é o agro. O agro é um inferno. Não é, gente. A gente vai ter que superar essa fratura entre campo-cidade, entre indústria e agricultura, né? Há espaço ainda para uma última pergunta, mas eu queria já de antemão agradecer demais a professora e pedir que você precisa voltar, porque ainda tem muita coisa que a gente tem que explorar, não é? Obrigada. Então, fica aqui o convite e espero que você aceite voltar aqui no podcast. Com certeza. Muito bom. Última pergunta. Professora, tudo que você falou e tem escrito me mostra assim, uma unidade de princípios, uma unidade de propósitos, muito vinculada ali, né, à melhor tradição do direito econômico brasileiro, Fábio Conder Comparato, Gilberto Bercovitch, mas você vem de uma linhagem até anterior, né, do professor Geraldo de Camargo Vidigal, né, que é autor desse clássico aqui, né, Teoria Geral do Direito Econômico, foi seu tio-avô, né, vou mostrar aqui para a câmera. Gostaria que você falasse um pouquinho desse parentesco seu, da obra também, do professor Geraldo, se isso te influenciou de alguma maneira. Sobrinha neta do Geraldo Vidigal não é... Não é para qualquer um. Se isso te influenciou na escolha ali do direito econômico que acompanha você desde a graduação, né? Na verdade, coincidentemente, não. Assim, não é pelo parentesco que eu segui esse caminho, mas pelo caminho que eu trilhei no direito econômico, eu fui estudar e eu comecei a ver, eu falei, nossa, tem alguém aqui que foi importante, né? Uhum. Que foi um dos primeiros a pensar esse método, e tem uma série de divergências internas aí. Claro. Eu mesma tenho visões que diferem do que ele escreveu em relação ao que seria a noção do direito econômico, mas tem, assim, coisas que são realmente valiosas nessa obra de referência. Mas eu cheguei, assim, engraçado que meu avô tem 11 irmãos. Uhum. E cada filho teve vários filhos. Então, assim, final do ano, aquele Natal, conhecendo gente, né? Tipo, a pessoa já falando que você é prima, que você é sobrinha, e a gente, nossa, esse aqui é tio. Você nem conhece direito todo mundo, né? Até assimilavam alguns anos desde que você... Vidigalândia. Vidigalândia, exatamente. O Natal dos Vidigal. E aí, tinha esse encontro anual, e assim, a família era muito grande. Então, mas eu sabia que tinha várias gerações, sei lá, muitas pessoas da família que tinham frequentado a São Francisco. Não fui para a faculdade de Direito por conta disso. Foi mesmo uma escolha de última hora, né? Eu queria fazer relações internacionais. No final, eu falei, acho que eu vou para o Direito sem pensar muito. E acho que foi uma escolha muito acertada, assim. Eu estou feliz de ter seguido esse caminho. Mas foi da iniciação científica para frente que eu comecei a estudar. E eu falei, nossa... Realmente, o meu tio escreveu e vale a pena eu ler o que ele escreveu, e aí virou um assunto legal de discutir, né, em família, com meu avô, que era o irmão dele. Mas engraçado é que, assim, essa tradição familiar, pessoalmente, não aconteceu. Foi mais intelectual mesmo, uma conexão posterior. Interessante. Bom, então, professora, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast, foi muito bacana a conversa. Agradecer também ao professor José Márcio Rego, professor Robson Adame, e pedir para você aí de casa, acompanhou a gente até aqui, não custa nada, curte o vídeo, compartilha, vá até as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, segue a gente lá, porque isso é de graça e ajuda muito a gente. Muito obrigado. Obrigado, excelente. Obrigada, professor. Excelente. Foi uma honra.